Olá, sou Daniel Perry, diretor executivo do Sistema Anglo de Ensino. Bem-vindos ao podcast Feras da Educação, o podcast do Sistema Anglo de Ensino voltado para as famílias que querem entender mais sobre educação, sobre escola, sobre problemas e possibilidades. E hoje eu tenho um convidado muito especial comigo, tem um vasto currículo. É o professor e autor Eduardo Chiniachik, palestrante, escritor, neuropsicólogo, especialista em neuroeducação e desenvolvimento das competências socioemocionais, presidente da Sociedade Crescer Treinamentos. Com mais de 40 anos de experiência, ele tem uma trajetória inspiradora ajudando pessoas e organizações a se transformarem por meio do autoconhecimento, da empatia e do diálogo. Já ganhei um livro dele, um dos vários. Professor, muito bem-vindo ao podcast Feras da Educação. Para mim, Perry, você sabe que é um prazer. E eu já estava até comentando aqui no backstage que assim, eu sou do Anglo, da Mandaré, lá nos anos 70. Então, estar aqui como fera da educação, gente, é orgulho, é honra. Sensacional, professor. O professor estava contando para mim sobre a juventude nos anos 60, atuando aqui nos cursos pré-vestibulares. Aproveitando, professor, faz uma análise para nós do jovem atual, né? O que o senhor percebe em termos de problemas, de desafios, para que as famílias que nos assistam possam compreender melhor o cenário. Perry, você sabe que há 25 anos atrás eu fiz uma imersão dentro da neuropsicologia, dentro da neurociência, porque eu queria entender uma coisa, assim, o que acontece aqui dentro? Porque às vezes a gente fala, não, a gente observou, né, um pouco meio piagetiano, a gente observou e é assim. Mas eu queria entender um pouquinho assim, o que acontece aqui. Então, ao longo desses 45 anos trabalhando com gente, eu disse assim, tem três experiências que desestabilizam. Então, às vezes, quando as pessoas falam assim, como que a gente lida com as gerações? Geração é uma foto que foi tirada da época. Então, quando a gente fala assim, os tradicionais, né, o baby boomer, né, assim, alguém tirou uma foto e viu exatamente o que estava acontecendo naquele momento. Perfeito. Não dá para falar que uma geração é melhor ou pior que a outra. Simplesmente sentido, né? A gente diz assim, o que está acontecendo agora. Perfeito. Então, assim, 3 experiências que desestabilizam o ser humano. Desamor, desamparo e desvalorização. Isso significa que o meu mindset vai mudar completamente. Então, isso é... Quando a gente fala assim, eu preciso pegar uma criança e trabalhar a cognição dela, significa uma coisa, que nós temos que trabalhar quais são as experiências de fundo que vão estar lá. Porque uma criança, quando ela tem uma experiência de desamor, ela não foi aceita, ela não se sentiu importante, ela foi comparada e a cognição que desenvolve no cérebro é quem eu sou não é importante. É interessante isso. Aí quando você pega... Desamparo é pedir proteção, pedir segurança e não recebo. A cognição não adianta pedir porque eu não vou receber. Quando uma criança ela recebe crítica, invalidação, podia ter feito melhor, não foi? Significa que ela vai começar a desenvolver uma cognição que por mais que eu faça, nunca está bom. Então, quando a gente olha este cenário que nós estamos hoje, o grande desafio hoje de família e educação é que essa é a geração desamparo. Isso é, a família não é que está faltando amor, é que a família está trabalhando. O pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, tio, tia, avô, avó. E a gente olha e se fala assim, e essa criança está com quem? Então, às vezes, é doído para a turma da educação, quando essa criança se machuca e fala assim, eu quero meu pai, eu quero minha mãe. E nesse momento não adianta pedir, porque ele não vai estar. E ele vai crescendo com essa cognição. Então, às vezes, a gente fala assim, qual é o desafio de você que está lá na educação? É que, em algum momento, essa criança, ela
vai fazer de tudo para provar para você que ela não vai chegar a lugar nenhum. Então, assim, quando ela diz assim, ela mesma está se comparando e ela mesma está se jogando para baixo. Então, a gente fala assim, parece que nós temos que aprender a jogar eles para cima, aumentar a autoestima, para que eles possam mudar essa cognição, para que eles possam se sentir capazes de incorporar um conhecimento. Quando a gente fala o desamparo, significa que a estratégia é autoexclusão, se impõe a solidão, e aí ele começa a perder sentido. Então, quando a gente fala assim, a gente não entende por que uma criança pensa em suicídio, ou ela se corta, né, ou ela fica se autoflagelando. Aí a gente fala assim, é quando a gente está se sentindo tão só, que parece que em algum momento até mesmo produzir dor é uma forma de me sentir vivo. E aí quando você pega a criança que... É desafiador, né? Porque isso não, assim, não há uma outra época da história humana, pelo menos recentemente, onde a gente verifica isso, né? Isso é um fenômeno atual. É um fenômeno atual e assim, muitos estudos hoje falam de uma coisa, se a gente pensar quanto tempo uma criança passa na tela, ou no videogame, ou no celular, significa que ela está perdendo a capacidade de identificar expressões. Então, quando a gente fala assim, nossa, você está feliz ou está triste? Você está alegre ou você está com raiva? Né? Isso nós começamos a perder com esse excesso de telas. Fala um pouquinho mais sobre isso, professor, porque é um desafio muito grande das famílias, que acaba sendo um desafio também das escolas. Os efeitos, né, do excesso de tela, do excesso de rede social, o que isso provoca nas crianças e nos adolescentes e como, né, seria bom as famílias lidarem com esse problema. O senhor pode falar um pouquinho? Agora, para você, pai e mãe, tem uma coisa que é assim, observe se você disse essa frase, quando eu crescer eu jamais vou fazer igual. Porque essa frase significa que, da mesma forma que o seu filho ele vai falar essa frase, muitas vezes nós incorporamos padrões que não nos representam. E, às vezes, a gente fala assim, nem me dei conta. Nem me dei conta de que lá atrás eu disse, quando eu tiver um filho, eu vou curtir com ele. Então, a primeira coisa importante é que, nesse momento, quando a gente fala qual é a coisa mais importante, fazer com que o seu filho se sinta importante. Então, assim, qual é a experiência de amor? A experiência de amor é fazer com que alguém se sinta importante. Então, é nesse momento que, assim, e eu diria, é importante a separação entre importante e culpado. Não é? Porque fazer com que o meu filho, a minha filha se sinta importante, significa aumentar, ajudar ela a aprender a se dar valor, aprender a desenvolver confiança. Quando o pai e a mãe estão culpados porque não está presente, está correndo, está fazendo, significa que ele vai fazer uma coisa, que são duas coisas péssimas, que é, não dá limite. Perfeito. E aí, quando não dá limite, significa que é como se a gente tivesse soltado a linha da pipa do papagaio. Ele vai embora. Então, estar solto para as crianças, para os adolescentes, é uma sensação de que ele está solto no mundo. Então, às vezes, quando a gente fala assim, eu lembro de uma amiga dizendo assim, a minha filha chegou e disse assim, você não me ama como a mãe das minhas amigas. Aí eu falei assim, por quê? Porque você não me cobra, você não me chama, porque você... Ou seja, eles pedem limites, né? Eles pedem. O limite na medida correta é também uma demonstração de amor. Isso. Por isso que, agora voltando no tempo, Isamitiba, quem ama... Cuida. Quem ama, educa. Quem ama, dá limite. Isso tem uma coisa dentro da experiência de amor que é
Ajude o seu filho a desenvolver a habilidade de dizer não. Ajude o seu filho a desenvolver a habilidade de dar limites. Então, eles vão aprender com quem? Com o pai, com a mãe. Perfeito. Porque muitas vezes a gente fala assim, a escola vai fazer isso. A escola vai fazer isso, mas ela não tem a autoridade que um pai e uma mãe têm. Muitas vezes vão desenvolver isso pelo carisma, pela intensidade, pela paixão. Mas a autoridade mesmo de ajudar a desenvolver isso é aquele não coerente, é aquele limite consistente, que vai fazendo com que a criança diga assim, entendi, agora eu aprendi. Essa é a primeira parte muito importante. Uma das coisas que a gente fala muito é a proteção e o amparo, ela vai desenvolver uma outra areazinha do cérebro chamada núcleo accumbens, que é o quê? É a parte responsável pela socialização, pelo relacionamento. Quando a gente não estimula essa área, significa que, por exemplo, contato, abraço. Então, quando eu brinco isso com os professores, eu falo assim, você quer desenvolver, assim, liberar a ocitocina? Abraço de 30 segundos. Então, aí o pessoal fala assim, mas por quê? É o tempo que o cérebro leva para disparar a ocitocina. Uma criança, quando cai e se machuca, ela está chorando. Aí a gente pega ela, coloca ela, apoia a cabeça e fica abraçadinho com ela. 30 segundos. É o tempo da ocitocina entrar e aí ela volta e se sinta segura e protegida. Então, a pergunta é, às vezes, eu falo isso para os casais, beijo de 30 segundos. Na correria, a gente começa a fazer o quê? 15, 10, 5... Beijinho na testa. Selinho, tá bom, não é? Então, essa coisa, né, assim, para que a gente possa ter essa percepção tem um aprendizado afetivo que passa pelo corpo. E essa coisa que, às vezes, a gente fala assim, a gente está corrido demais. Encontre tempo. Porque, senão, eu trabalho na Itália com saúde. E eu sempre digo para os médicos, coincidentemente, assim, quando a gente está no hospital, a gente vai ver exatamente tudo aquilo que não acontece na vida. Perfeito. Isso é, eu não tenho tempo, agora você tem. Sabe, as pessoas estão distantes, de repente elas voltam, elas estão juntas. Então a gente fala assim, não precisa chegar a um extremo de perder para voltar a ganhar. Não é? Então, essa é a parte. Mas a outra que eu vejo muito forte as crianças estão se tornando extremamente exigentes. Elas estão se cobrando muito. Então, o nível de pressão interna, ela aumentou. Daí níveis recordes de ansiedade que a gente verifica. Então, quando a gente fala assim, as crianças estão ansiosas, lógico. Né? Porque a gente está vendo uma coisa que é uma frase que talvez muitos pais ouviram. Podia ter feito melhor, porque você não faz nada direito. E quando a gente vai vendo, parece que a gente está com aquela sensação de estar sozinho, aí vem um adulto e diz assim, vai lá e se vira. Ao mesmo tempo, professor, a gente vê pesquisas que indicam que há um grande número de jovens nem-nem, né, que nem trabalha nem estuda. Na sua visão, qual é, né, a causa disso? Né? Isso esse desinteresse, né, aparentemente pela vida, ou interesse só pelos prazeres da vida, aquela coisa hedonista. Como é que o senhor avalia esse cenário? Se a gente pegar um pouquinho mais, com mais idade de 30, a gente vai olhar, são profissionais que estão hoje trabalhando assim, ganhar dinheiro. E qual é a realidade? Parece que a bola bate na trave e não entra, bate na trave e não entra. Então, quando a gente vai voltando para olhar essa geração nem, significa uma coisa. Quando eu não me sinto importante, eu começo a sempre dizer assim, tem gente melhor do que eu.
tem gente que vai dar certo, tem gente que vai funcionar. Então, quando a gente pega jovens no ensino médio, é aquele garoto que chega para mim e diz assim: eu vou prestar administração. Eu falei assim: esse é o sonho? Não, meu sonho é engenharia de produção. Aí eu pergunto: mas é diferente? Sim. E aí ele olha para mim e diz assim: mas eu sei que eu vou passar. E eu não vou ter que lidar com a cara de decepção do meu pai. Nossa, que interessante. Então, muitas vezes, essa coisa de eu vou fazer uma coisa que eu não gosto e eu sei que lá na frente, então talvez meu pai morra antes disso e eu não vou ter que lidar com a frustração dele. Isso denota uma falta de diálogo na família, né? Por isso que, quando eu falo essa frase, né, um dia nós dissemos: quando eu crescer eu jamais vou fazer isso. Eu vou sentar com meu filho e vou ser amigo dele. E a gente começa a correr e a gente nem para se questionar. Perfeito. E é mais fácil a gente dizer: eu tenho um filho aborrecente, do que dizer: um dia eu fui esse filho aborrecente. Um dia eu esperava que o meu pai e a minha mãe sentasse, não como pai e mãe, mas sentasse como um amigo, amiga. E tivesse uma coisa que a gente ouve tanto, né? Escutativa. Escutativa só coloca atenção, né? Para a gente verdadeiramente olhar. Então, quando a gente vai olhando essa dimensão, né, de neném, aí você diz assim: quantas pessoas a gente conhece que a estratégia é solitária? Aí eu olho e digo assim: eu não vou conseguir chegar. E eu crio uma dinâmica dentro da palestra que eu evidencio uma coisa: nós não chegamos sozinhos em lugar nenhum. Perfeito. Então, quando eu me dou conta de que eu não vou chegar a lugar nenhum, é a hora que eu entro naquela fase depressiva e eu começo a perder o sentido. Quando você vê um jovem depressivo, sem sentido, significa que ele está mais sozinho do que nunca, porque ele começa a se auto-excluir e nesse momento em que ele começa a matar os sonhos dele antes que tenha o direito de existir. Essa frase é muito boa. Acho que talvez resuma o jovem neném, né? Ele começa a matar seus sonhos antes deles existirem. Porque ele não se sente capaz, porque não houve diálogo, porque talvez não tenha tido, né, esse afeto, só cobrança. As redes sociais devem amplificar isso, né? Porque ele acaba se comparando com gente que está numa realidade completamente diferente ou que finge, né? Porque as redes sociais não são, né, a vida real, né? E professor, escola e família é uma relação muitas vezes complicada e tensa. A gente percebe que muitas vezes as famílias elas delegam à escola elementos que deveriam fazer parte da educação familiar. Como é que o senhor acha que uma relação entre escola e família ela pode ser mais equilibrada, com foco, claro, no desenvolvimento do indivíduo que é o estudante? Perry, você sabe que tem uma coisa que, assim, a gente, acho que talvez o pós-pandemia tenha saltado muito, muito essa dificuldade, essa relação. Quando, por um momento, parece que a escola tinha que fazer alguma coisa que não estava sendo feita, que não estava acontecendo. Então, é como se, naquele momento, evidenciasse uma coisa. Eu estou do lado do meu filho, na mesa, no meu home office, mas eu não consigo verdadeiramente estar junto com ele. Perfeito. Então, quando a gente fala, assim, qual foi a coisa que mais chamou atenção no pós-pandemia? A quantidade de crianças com espectro autista. É fato. No mundo. É impressionante. Aí você diz assim, parece que isso foi mais potencializado do que a própria Covid no mundo. E aí você fala assim, mas o efeito foi a vacina? Foi? Não.
significa uma coisa que, durante a pandemia, se evidenciou muito um espaço que você falou, é assim, um espaço de afetividade. Aqueles 30 segundos, a gente está vendo série, abraçado, beijando, sabe? E eu lembro tanto de uma amiga dizendo assim, a gente brincava que ela babava nos filhos, aí ela usou essa frase: o excesso de amor, a vida se encarrega de tirar. Mas o que faltar, ela não se encarrega de repor. Perfeito. Então, muitas vezes, a gente vai ver uma coisa. Por isso que a gente olha para o cérebro e diz assim, núcleo accumbens, bonitinho, significa o quê? O que uma criança aprende interagindo com a outra, aprendendo, observando, vendo, né? Aquele frio na barriga, aí ela se lança e faz o que o amiguinho fez, aí você fala assim, estimulei o meu cérebro, agora eu começo a aprender a me relacionar. Mas eu estou em casa e eu não estou me relacionando com meu pai, eu não estou me relacionando com a minha mãe, com o meu irmão, e aí a gente vai ver aquela cena de solidão compartilhada, compartimentalizada, cada um dentro do seu quadrado. E aí a gente olha e você fala assim, e aí chega a internet, chega o celular, aí nós vamos para uma mesa e começamos a interagir com o celular, mas não mais com as pessoas. E a gente, é aquela hora que a gente fala assim, tem pais que falam assim, nossa, eu não me dei conta que o meu filho se tornou um usuário de droga. E aí a pergunta é, quanto tempo faz que você não olhou nos olhos do seu filho? Não é? Porque é esse momento em que a gente está falando de uma coisa que está faltando algo e que, em algum momento, eu estou agora com um sentimento de culpa gigantesco e cobro da escola fazer aquilo que eu não estou fazendo. Então, esse é o problema humano, né? A gente vai ver que muitas vezes as pessoas ficam iradas, com raiva das pessoas por aquilo que elas não estão fazendo. Então, assim, eu quero que alguém me ame, mas eu não estou me amando. Eu quero que alguém me respeite, mas eu não estou me respeitando. Então, quando a gente olha isso, dentro dessa relação, começou a se tornar uma utopia. Perfeito. Isso é, a criança, como todos nós, temos pontos a serem melhorados, ajustados. Mas quando o professor fala isso no encontro com o pai, ele se sente culpado. Perfeito. Ele se sente agredido, porque a pior coisa, que eu costumo dizer, a pior coisa desse mundo é quando alguém fala aquilo que eu estou me cobrando. Perfeito. Então, quando a professora fala do filho, essa pessoa dá razão para o filho, mas não dá razão para o professor. E aí, por um momento, quem pode ajudar verdadeiramente o filho a evoluir é exatamente o olhar desse professor, que é desqualificado por um sentimento de culpa, que muitas vezes foi aquilo que eu não faço, aquele limite que eu não dou, chega na escola com essa sensação de o filho pode tudo e o professor pode nada. Interessante. Isso é uma mudança, né, em relação a outros momentos, né, da história da nossa sociedade, né? Essa perda de autoridade do professor, né? Ou essa perda de valorização, na verdade, né? Como é que o senhor enxerga que a família pode apoiar melhor esse professor e a escola nesse processo, né, de educação? Tem uma coisa, Pedro, que eu costumo dizer que assim, a relação ela precisa também ser evoluída. Porque muitas vezes a gente fala assim, em que momento que a gente encontra, assim, agora falando com um professor, em que momento que eu encontro com um pai? A reunião. Quando? Eu vou fazer uma devolutiva. Quando? E às vezes a gente não criou uma relação de amizade. Né? Essa coisa de... Às vezes eu brinco que tem algumas escolas que por amizade eu estou muito próximo. Então eu falo assim, faz uma reunião com os pais, assim, para a gente conversar. Mas assim, olha, a gente fala assim, ó,
amor, se sentir importante, amparo, se sentir merecedor, valorização, agora eu me sinto capaz. Então, assim, faça essas 3 experiências com os pais. Faça eles se sentirem importantes, faça eles se sentirem merecedores, faça eles se sentirem capazes. Por quê? Porque em algum momento eu preciso trabalhar, é como se eu estivesse trabalhando um tripé. Isso é, quando a minha relação com a família está fortalecida, então eu não estou falando mais com o pai, eu estou falando com o homem, com a mulher que chegou dentro dessa escola. E muitas vezes a gente não para, e eu vou ouvir isso de muitos professores, mas nós não temos obrigação de pai e de mãe. O ponto é que, estrategicamente, nós precisamos do pai e da mãe. Ou seja, o diálogo, né? O diálogo honesto, franco, com cada um entendendo o seu papel e como podem, né, se ajudar. Mutuamente assim, com foco no aluno, né? Isso. Mas sabe aquela coisa, quando a gente para e diz assim, tudo bem, pai? Tudo bem, mãe? Mas assim, agora eu estou fazendo uma pergunta para o homem e para a mulher. Então, assim, parar de ignorar que existe um ser humano ali. Porque quando a gente está só se relacionando com o personagem que está ali, a gente não está envolvendo ele. Entendi. Então, é esse momento que a gente fala assim, nossa, seria tão legal se a gente tivesse um relacionamento que fortalecesse exatamente o tripé pai, família, escola. Para atingir quem? Os alunos. Perfeito. Então é essa coisa que chega um momento que a escola perdeu a família e perdeu o aluno. E aí a gente vai falar de... Ela perdeu a sua função. Aí a gente fala assim, a gente vai falar de sistema pedagógico, mas assim, agora a gente está falando de uma coisa, né? Preciso trabalhar o contexto para que o meu método ele se torne extremamente eficaz. Perfeito. Então, por isso que quando eu falo competência socioemocional, significa que tem um sócio que dispara um emocional. Então, agora, essa relação na escola, acho que a gente olha, né, Perry, sua experiência também, é assim, muitas vezes a gente vai ver que a gente vai encontrar professores excelentes, mas que têm uma baixa estima. Perfeito. Não aprenderam a se dar valor. Então, essa coisa, quando a gente fala assim, eu ouço o pessoal, às vezes, no mestrado, no doutorado, dizendo assim, quando eu terminar o meu mestrado, as pessoas vão me dar valor. E um dia eu falei assim, sinto muito de dizer, não vai. Aí, mas como assim? É que o mundo só faz o que você faz com você. Perfeito. Não é? Ouvir o Senhor é ouvir a sabedoria. E, professor, o senhor é um dos grandes especialistas do Brasil, né, em neurociência aplicada à educação, né? Explica um pouquinho para nós como esse campo do conhecimento ele se desenvolveu e pequeno. E a minha pergunta sempre foi, o que acontece? Né? Que a gente fala assim, olha, se eu comer comida estragada, eu vou ter dor de cabeça, vomitar. Então, cientificamente acontece isso. Agora, o que acontece que faz com que eu aprenda e faz com que eu não aprenda? Então, quando a gente está olhando para esse campo, que nem agora eu estava falando, né, de espectro autistas, isso é, nós tivemos uma experiência sistemática e tecnicamente, a gente chama de cognição corporificada. Toda experiência, ela é corporificada e se torna cognição. Aí a gente fala assim, toda experiência de isolamento, de distanciamento, faz com que eu comece a gerar essa cognição. E essa cognição começa a gerar toda uma resposta química e comportamental. Então, assim, eu me aproximo de alguém e imediatamente eu me sinto desconfortável. E aí você fala assim, mas o que houve? É que aquilo que eu corporifiquei, a experiência de isolamento, de fechamento, de retração, de timidez, agora ela foi corporificada, ela foi cognificada
e agora eu tenho uma resposta química. Então, às vezes, quando a pessoa chega para mim e fala assim, bom, Edu, ok, mas isso significa que agora nós temos que trabalhar com tarja preta? Significa que se eu não mudar a experiência dela, ela vai continuar repetindo exatamente a mesma cognificação. Perfeito. Então, aí a gente começa a perceber que, por exemplo, se uma criança ela experimentou, teve várias experiências de desamor, e ela foi comparada, ela começa a ficar com medo de não corresponder à expectativa, ela começa a ficar com medo de não dar conta, de não estar à altura. Então, se a gente transportar isso para a alfabetização, é aquela criança que o tempo todo está falando para ela mesma, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não vou fazer, tem gente melhor. E aí ela vai sempre viver essa comparação. Então, assim, o que eu preciso fazer? Nesse momento, a experiência é fazer com que essa criança se sinta única, se sinta importante, se sinta valiosa. Então, às vezes, é essa experiência que, quando a gente olha, né, experiências de alfabetização, você fala assim, nossa, ela tinha 4 anos e já está falando, lendo. Né? Assim, observe que tem uma experiência onde parece que a gente está tratando um diamante. E essa criança está se sentindo super especial por ser protagonista desse resultado. Perfeito. E, nesse sentido, a educação socioemocional se tornou algo fundamental, né, professor? Como é que o senhor, que tem vasta experiência com isso, escreveu livros a respeito, né, dá palestras e cursos, como é que o senhor enxerga a importância da educação socioemocional nas escolas? Como é que as famílias podem se envolver dentro desse processo? Eu divido em 4 competências. Competência pessoal, competência cognitiva, ou competência social, cognitiva e produtiva. Como é que é? Pessoal. Pessoal, social, cognitiva e produtiva. Tá. A competência pessoal, a gente vai estar envolvendo autoestima, autoconfiança e inteligência emocional. Então, quando a gente fala assim, quais são as experiências que a gente vai gerar, né, para quê? Então, quando a gente fala assim, para que essa criança desenvolva essa autoestima, isso é para fazer com que ela se dê valor. Então, é assim, aumente o nível dela se dar valor. Quando a gente fala assim, como que a gente aumenta o nível de confiança? Então, por exemplo, se a gente pegar uma experiência de escola, é uma coisa que eu brinco que é assim, vai dando pequenos desafios que sejam superáveis. E aí você fala, uau, uau. Legal. E aí ela vai se sentindo, nossa. Então, assim, essa experiência vai gerando uma cognição de que eu acredito, eu confio, né? Então, é esse momento em que agora eu estou gerando uma coisa que é o oposto do que acontece. Se eu ativar uma partezinha do cérebro chamada amígdala cerebral, dispara um alarme. Tá. E aí, quando dispara o alarme, a parte que é a parte da sabedoria, da clareza mental e da tomada de decisão, que é o córtex pré-frontal, ele começa a desaparecer. Então, é aquela criança que tem conhecimento incrível, mas a experiência do dia que a gente vai ver na prova, a pessoa diz o quê? Deu branco. Não é que o alarme estava berrando tanto que não acessou o conhecimento, a sabedoria. Isso é válido para vários segmentos, né? Então, do início da educação infantil até o pré-vestibular, né? Perry, durante um tempo eu estava trabalhando com desenvolvimento de liderança na Europa e com uma organização do Parlamento Europeu. E um dia uma jornalista me perguntou, o senhor trabalha com organizações, né, mas o que faz o senhor trabalhar com educação? Aí eu olhei para ela e falei assim, é que eu me dei conta de uma coisa, quando eu entro dentro de uma organização, eu vejo que tem problemas que poderiam ter sido resolvidos no jardim. Nossa.
Nossa, fato. Sabe assim, essa Muito coisa de interessante. pessoas que não aprenderam a se dar valor. Né? Cresceram. E fica com aquela coisa de que tem que performar, tem que performar, tem que performar. Não, por quê? Porque senão eu não sou aceito. Né? E é pessoas que não acreditam, fazem, mas não acreditam. Então, a educação, para mim, é exatamente o momento em que a gente pode desenvolver competência pessoal. Eu comigo mesmo. Agora eu aprendo a me dar valor. Principalmente para você que está ouvindo agora, é uma coisa que é o seguinte: nós não aprendemos isso em casa, a aprender a se dar valor. Então, às vezes a gente fala assim, talvez na escola seja um momento em que a gente possa olhar nos olhos e dizer assim, você é especial. Não é? Então, quando a gente fala de competência social, comunicação, relacionamento. E aí a gente começa a ver uma coisa que eu falo muito isso com os educadores. Por incrível que pareça, a gente acha que o conteúdo que a gente tem é o que vai impactar os nossos alunos. Aí eu digo assim, você conhece alguém que tem aquele olharzinho de peixe morto? Você conhece alguém que tem aquela carinha de glúteos mole? Você vai ver que ele pode ter o conteúdo mais incrível da vida, mas com aquela carinha ninguém leva a sério, não é? Então, às vezes, a gente fala assim, tem aquele professor na escola que você fala assim, é vibrante, é intenso, o olhar... E aí parece assim, aquela fábula, né, do tocador de flauta e os ratinhos vão atrás, aí você vai vendo, né? As crianças, os jovens vão indo atrás. Isso é, essa comunicação, né, que fala muito de eu aprendi a me dar valor e eu me comunico. Eu aprendi a acreditar e me relaciono. Então, é esse momento em que, muitas vezes, os adultos estão emprestando isso para as crianças e jovens. Então, por exemplo, quando a gente fala, putz, pré-vestibular, é o alto astral. Né? É aquela aula com aquele alto astral. Na minha época, a gente volta lá no tempo, tinha um Pachecão. Pachecão que fazia aula de física, com violão. Professor lá dos anos 70, 80, até os anos 90. Aí a gente olha e você fala assim, por que a aula dele era disputada a tapa? Ninguém faltava. Sim. Né? Você fala, é o conteúdo, é a fórmula, é a musiquinha. A gente fala assim, por um momento tinha alguém que se dava valor, acreditava, emprestava isso na comunicação e no relacionamento. Então, é incrível quando a gente começa a ter o domínio dessa competência social. Quando a gente fala assim, competência cognitiva, a pandemia trouxe para a gente exatamente uma coisa. Plataforma tecnológica, aprendemos a lidar com o WhatsApp implementado para a educação. A pergunta é, o que é que eu preciso aprender agora para atingir o resultado que eu desejo? Então, assim, novas tecnologias, ok. Competência produtiva, parece que a gente fala assim, é o gargalo da humanidade. Isso é ação. Então, quando a gente fala iniciativa, criatividade, inovação, às vezes eu brinco assim, substitui a palavra criatividade por ideia. Tá. Inovação por a ação de colocar o novo dentro. Não precisa inventar roda. Já tem muita ideia incrível que ainda eu não estou colocando em prática no meu dia a dia. E às vezes... Claro. Que não falta é produção humana, né? Nesse aspecto. Né? E essa é a coisa, né, que para você da escola que está aí. Às vezes, se você pegar todo o projeto, já tem coisas incríveis, fantásticas, que a gente não está fazendo. Não é? Então, não é só saber que pode. É esse momento que a gente voltando, é aquela coisa que eu sei e eu faço sendo a referência de algo carismático. Eu faço com aquele impacto, com aquele propósito de gerar uma comunicação. Comunicação é a ação de tornar comum. Isso não é ideia, não é que está lá fora. É essa capacidade de gerar relacionamento, essa capacidade de gerar, assim, uma visão de, tipo, ok, agora eu entendi que isso é o que eu preciso, passo a passo.
Agora, eu pego isso daqui e começo a colocar em prática. Então, é por isso que esse projeto das competências, que eu chamo de Big Four, ela nasceu para desenvolver líderes com projetos concretos. E quando eu trouxe para dentro da educação, era exatamente por uma coisa. Primeiro, para os educadores. Segundo, para os pais. E eu costumo dizer uma coisa. Se o educador e os pais estiverem praticando isso, é muito fácil a gente ensinar para as crianças como que é se dar valor. Perfeito, isso. Professor, o senhor trabalha também, né, com o mundo corporativo, né, no desenvolvimento de lideranças. E essa educação com foco na formação de lideranças, né, é uma tendência que a gente vê há um tempo. Para as famílias que nos assistem, o que é ser um líder? Né, e como a família pode contribuir, né, para que seu filho caminhe, né, trilhe por esse caminho? Durante a palestra, eu evidencio muito uma coisa, que a liderança, ela começa primeiro pela autoliderança. Quem está no comando? É assim, quem está no comando da minha vida? Quem está determinando? Quem está tomando as decisões? Mas me empresta um pouquinho aqui. Tá. Eu pego uma escada e abro assim. Perfeito. E aí eu digo para os pais, o seu filho, a vida dá garantia de sucesso para eles? Não. A vida dá garantia de estabilidade? Não. Aí eu falo assim, a escada do seu filho é assim. Ela não abre e não tem parede para apoiar. Tá. E aí, às vezes, eu subo um pouquinho. E aí eu falo assim, o sucesso continua aqui no topo. Mas o que mudou? A dinâmica. A dinâmica de a gente chegar aqui no topo. Então, quando eu falo competência pessoal, competência social, competência cognitiva e produtiva, significa uma coisa. A maior angústia de um pai e de uma mãe é quando ele se der conta de que, por mais amor que ele tenha pelo seu filho, pela sua filha, ele não consegue colocar ele aqui no topo. Eu posso pagar a faculdade mais cara, eu posso mandar ele fazer. Isso não vai dar nenhuma garantia de que ele vai chegar aqui em cima. Então, assim, por isso que é angustiante para muitos pais, Claro. o momento em que o pai e a mãe estão segurando a escada e o filho diz assim, não subo. Então, assim, parece que está tudo certo, já está tudo definido, parece que o caminho é claro. Mas tem uma coisa na vida que se ele não subir, as coisas não acontecem. Perfeito. Então, é esse momento em que eu pergunto para os pais, e o que é que precisa? Chamar gente para segurar a escada. E aí eu chamo 8 pessoas. Às vezes a escada é um pouquinho mais alta, eu chamo 10. Aí eu falo assim, olha só que legal, né? A gente aprende que a primeira coisa é que a gente não pode estar fechado dentro de nós mesmos, dentro dos nossos medos, dentro das ideias de, eu sou tímido, eu sou... E aí eu falo assim, aí eu vou e paro assim, então ok, comunicação. Eu vou lá e peço, preciso de estabilidade, segurança, né? Ok. Segunda coisa, aí eu falo assim, estratégia. Então, eu vou subir por um lado, ficar de pé aqui, fazer um polidense e descer pelo outro lado. Aí o pessoal fala assim, está tirando onda. Aí eu pergunto, agora que eu já pedi comunicação, eu já me comuniquei, já tenho a estratégia, e esse é o ponto. Muitos líderes quebraram as suas empresas na pandemia porque ela deixou que o medo tomasse a decisão. A resistência, o medo de implementar aquele restaurante que não tinha e que... não, mas nós nunca fizemos delivery, nós nunca entregamos, nós nunca fizemos uma divulgação digital. Quebrou. Não foi por falta de dinheiro. Aprofunda um pouquinho mais desse tema, professor, porque a gente tem famílias aqui, né, nos assistindo, a gente tem também representantes de escolas, professores, né,
gestores, mantenedores, essa questão do medo como uma trava para a inovação e liderança. Como é que se lida com isso? Como é que supera isso? Fechando qual o problema, aqui, né? Fechando aqui eu tenho as pessoas, então muitas vezes quando a gente toma a decisão, eu vou implementar um sistema, né? Então, ok, você trouxe gente para o seu lado, ok, muito bacana. Agora, você desenvolveu também quais são as estratégias que vai gerar, vou subir aqui, para você chegar aqui em cima no topo. Né? Você fala assim, putz, com essas estratégias, não só não só 2, 10, 100, milhões de pessoas já chegaram no sucesso. Agora, aí eu paro e pergunto assim, e o que é que precisa agora? Coragem. Se o seu filho não se sentir merecedor de estar aqui em cima, ele não sobe. Se ele não se dá valor, ele não sobe. Se ele não acreditar, competência pessoal. Se ele deixar que o medo tome as decisões, mais importante não é inteligência emocional. Sabe assim, é dependência emocional. Perfeito. Então, nesse momento, eu não subo. Não existe competência produtiva se não tiver competência pessoal. Então, assim, por mais estratégias, por mais estrutura que você tenha, tem uma parte que se você não for o protagonista dessa história, não acontece a história. Então é esse momento em que a gente vai ver muitos filhos com 25, com 30, com 35, com 40 anos morando com os pais e com uma trajetória pífia. Né? E você fala assim, nossa, mas tinha uma época que a gente falava assim, com 17 anos a gente não via a hora de sair de casa, de ter o nosso canto. E aí a gente vê exatamente isso com muitas escolas ficam com a estratégia certa, o apoio, né? Assim, tudo que ela precisa de apoio, mas o ponto nesse momento agora, se eu não tiver realmente desenvolvendo essa competência pessoal, por isso que quando esse projeto nasceu lá em 89, com os projetos na Europa, com os programas de desenvolvimento de líderes, qual era o grande gap, qual era o grande buraco? Pessoas que estavam com todos os recursos, mas os resultados não aconteciam. Perfeito. Então, é quando a gente começa a dizer assim, a gente sabe o que é? Eu nunca fui de fazer esse negócio. Sabe o que é? Eu nunca fui de sentar com os pais e conversar com eles. Sabe o que é? É que eu nunca fui de fazer palestra. Eu nunca... E aí tem um momento que a gente diz assim, isso é no passado. No presente, isso faz parte. Eu brinco com o pessoal que eu falo assim, eu tinha todas as justificativas de nunca fazer uma live na minha vida, até que a pandemia chega. Perfeito. Né? E eu tinha, imagina, eu não preciso de live, isso não, meu trabalho, né? Então, quando eu fui fazer minha primeira live, tinha um medo gigantesco, mas é esse momento que a gente diz assim, se você não enfrentar esse medo, talvez você nunca vá ver o resultado. Nossa, sensacional. Essa frase, repete essa frase, professor, porque ela é muito importante. Nunca enfrentar o seu medo, talvez você nunca veja o resultado que você deseja. Olha, professor, eu ficaria aqui horas falando com o senhor. Falar com o senhor é pura sabedoria, né? Recomendo a todos que comprem os livros do professor Eduardo Chiniachik. Quantos livros o senhor escreveu, professor? São 6. 6 livros. Todos em torno, né, dessa questão da liderança, da educação socioemocional, né, da neuropsicologia. Esse livro, ele Cuidar de quem educa. Imagina na pandemia quantos professores chegaram e diziam assim, eu cuido de todo mundo, mas ninguém cuida de mim. E aí eu escrevi esse livro, fundamentado todo ele dentro da neuropsicologia. Mas esse é um livro muito, assim, que é para se emocionar, para sentir. Mas aí, esse livro, ele é exatamente um livro para os pais. Entender o que é que acontece com seus filhos. Porque, às vezes,
a gente entra tanto no piloto automático, em mais do mesmo, que às vezes é importante a gente dar uma paradinha e dizer assim, o que está acontecendo agora? Né? Maravilhoso. E o seu instituto, Crescer, fala um pouquinho sobre esse instituto. Esse instituto, ele nasce dessa parceria na Europa, na Bélgica, com o Parlamento, com a Unesco e com os projetos de saúde na Itália. E qual é o sentido? É assim, creia e serás. Então, o objetivo é que a gente possa trabalhar a pessoa por trás dos resultados. Então, acho que é notório quando a gente percebe que um determinado estado emocional, uma determinada ideia, uma determinada mentalidade, parece que muda tudo. Né? Então, assim, eu gosto sempre de dizer, parece que Deus, quando coloca a gente nesse mundo, tinha um propósito, que a gente pudesse viver o que existe de mais fantástico. Mas em algum momento a gente se perde, quando a gente começa a se deparar que tem desafios. E algumas pessoas começam a acreditar que sou azarado, né? Deus não gosta de mim. E eu costumo dizer assim, todo desafio é só uma oportunidade de você conhecer uma dimensão muito maior de você. Então, se a gente ficar muito preso, né, a todas as ideias do não pode, não acontece, nunca aconteceu, talvez a gente não esteja preso dentro de uma coisa que fala muito desse leão, né? Eu acho que tem uma coisa que eu gosto muito, né? E acho que eu falei isso para você. Para mim, a ideia do ângulo falava sempre de uma coisa assim, é possível. Se você estiver ali, você vai conseguir coisas que pareciam impossíveis. E quando eu vejo nessa representação do leão de ser rei, é legal que a gente possa se perguntar, eu estou sendo rei, rainha da minha vida? Ou eu estou transferindo esse poder para alguém? Nossa, é isso mesmo. Professor, o senhor deu um presente para nós. Queria dar também um presente para o senhor aqui, tá? São alguns produtos da nossa loja comemorativa dos 75 anos do Anglo, tá? naçãoanglo.com.br. Então, o senhor tem aí alguns presentinhos, tá? Que fazem alusão ao Anglo, ao leão, boné. Gente, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se passa na lojinha, porque tem coisas muito legais. Olha lá, um copo Stanley. Oba! Olha, já vai... A minha próxima aventura agora é Deserto do Atacama. Então... Ó, já tem boné e copinho. Ai, gratidão, Perry. Professor. Super prazer. Foi um prazer. Como eu falei mais de uma vez, vou repetir. Escutar o senhor é incrível, porque é escutar a voz da sabedoria. Obrigado pela sua presença. O senhor voltará a esse podcast. E eu estou me sentindo super honrado de estar entre os feras. Hein? Obrigado. Gratidão. Um ano maravilhoso para você. E eu agradeço a todos pela audiência. Fiquem atentos. Teremos uma série de edições de convidados para falar sobre educação, falar sobre liderança, falar sobre o passado, o presente e o futuro. Obrigado.